O livro de Teilim, ele é fascinante. Por um lado, ele é um livro de estudo, que a gente pode aprender mensagens impressionantes. Mas ele é um livro místico, de louvores, de preces. E eu vou te ensinar agora que salmo fazer. Eu não vou falar para todas as situações, porque são 150, mas só para você saber que a gente tem lista de que serve cada um especificamente. Mas eu vou te ensinar nesse vídeo que salmo fazer para cada situação. Então vamos começar. Eu só quero te falar que no final eu vou te dar uma bomba atômica de bênção, um segredo de um cabalista gigantesco. Aguarda até o final. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero te falar é, os cabalistas falam que uma pessoa tem a idade dela. Né? Vocês estão vendo que eu tenho mais ou menos 25, né? Tá na cara. Então, se eu tivesse 25 anos, existe algo muito especial de todo dia, preferencialmente pela manhã, fazer o Salmo 26. Aí você fala, mas por que o 26 eu tenho 25 anos? Porque eu tenho 25 anos completo e eu entrei no ano 26. Os cabalistas dizem também que o salmo relacionado à sua idade, ele tem muitas coisas que são específicas para te curar, para te ajudar nos desafios da sua idade. Aí você vai falar para mim, mas calma aí, então todas as pessoas de 25 anos têm os mesmos desafios? A resposta é que não. Algumas têm coisas em comum, cada um passa da sua forma, mas num salmo existem vários aspectos relacionados. E uma pessoa, quando ela estuda, muitas vezes ela vai sentir, esse é o meu ponto. Outra pessoa de 25 anos vai falar, não, meu ponto é o outro, tá? Isso aqui de qualidade. Então a primeira coisa que a gente está falando, vale muito a pena diariamente você ler o seu salmo, e está escrito que isso traz atzlachá, sucesso na sua vida. Agora, existem opiniões também que quando uma pessoa vai ficando mais idosa, ela também começa a fazer pelos seus filhos, pelos seus netos e até bisnetos. Tá? Isso é uma coisa muito, muito especial. Eu vou falar a nível pessoal. A minha avó, graças a Deus, ela é bisavó de alguns bisnetos. E ela fala, todo dia eu faço salmos. Aí ela fala, pelos filhos, pelos netos e bisnetos. Eu falo, uau, caramba, ela deve passar o dia todo fazendo. Mas vale a pena, a gente está vendo o sucesso que isso traz. Legal. Outra coisa que é muito importante, que as pessoas perguntam muito, e eu quero te ensinar para você saber para sempre, aqui vai ficar guardado. Salmos para as pessoas que estão enfermas, pessoas que estão doentes. Então, existem alguns salmos que são específicos, são esses que você está vendo agora. Esses salmos, eles são muito, muito importantes, e você pode voltar a eles, tá? E trazer buscando a cura. Se a situação começou a ficar mais grave, uma pessoa realmente, Deus me livre, está sofrendo, então existe aqui um segredo de Kabbalah. Eles falam para a gente pegar o nome da pessoa. Vamos falar que a pessoa se chama Moshe. Moshe em hebraico se escreve com 3 letras, Mem, Shin e Rei. A gente tem o Teilim, o Salmo 119, que ele é feito com todas as letras do alfabeto hebraico. 8 versículos com cada letra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nome Moshe, vai ler a letra no 119, os 8 versículos da letra Mem. Depois a gente vai ler os 8 versículos da letra Shin. Depois os 8 versículos da letra Rei. E depois a gente vai fazer também os versículos da palavra, isso aqui é um segredo místico da Kabbalah total, que diz Kra Satan, são 6 letras que significam que se rasgue, literalmente, tá? Que se rasgue o Satanás. Ou seja, aquela influência má que está sobre aquela pessoa. Então, uma pessoa que está numa situação mais grave, então a gente faz o nome dela e depois essas 6 letras, que é Kuf, Resh, Ain, e depois a gente tem Shin, Tet e Nun. Tá? Então, isso é para uma pessoa que está num nível, infelizmente, mais grave. E eu posso falar para vocês que na minha vida pessoal como rabino, eu fiz esse salmo para pessoas e médicos me falaram, eu fui no hospital e falei, olha,
não tem muito mais chance, as pessoas estão vivas até o dia de hoje, graças a Deus. Tá? Existe isso. Às vezes não vai funcionar, porque tem um decreto divino que a gente não consegue fazer, a gente não está falando aqui, mas que tem uma força muito grande, tem. Eu quero te trazer também uma coisa que é muito importante. Muitas vezes uma pessoa está precisando de alguma coisa muito importante. Então existem salmos específicos para a pessoa ter sucesso em algum empreendimento, em alguma coisa específica da vida dela. Então são esses salmos aqui adiante, tá? Vale a pena também fazer eles. Eu quero citar, antes de chegar no nosso último grande segredo, que é importante. Muitas vezes, antes de ler o Salmo, cara, a gente já tem hoje em dia o Salmo em português. Aprende ele em português. Se você quer falar em português, se você tem uma boa tradução, então você pode fazer em português. Se você já fala hebraico, melhor ainda. Mas eu quero te falar que o ideal, se você fala hebraico, é você entender o que você está falando. Então, antes, estuda ele em português, para depois entender o que você está falando, que aí o poder dele é muito maior. Então agora a gente vai chegar naquele segredo que eu falei. Existe um cabalista chamado Rabino Chaim Yosef David Azulay. Ele era um gigante em Torá, gigante justo e um cabalista que a gente nem consegue imaginar. E ele falou, ele não falou prometo, mas ele falou quase, eu garanto a vocês, que se você de manhã pegar as letras do seu nome e falar eles no Salmo 119, a mesma coisa que a gente falou da pessoa enferma, mas você pegar agora o seu nome, o meu nome em hebraico, Roni, são 4 letras, então eu vou pegar cada uma delas e ler o 119, ele fala, você vai ver cada vez no seu dia bênçãos. Uma promessa, desculpa, eu não quero falar promessa porque não foi a expressão que ele falou, mas ele falou, tem uma força muito grande. Por quê? Porque o Teilim, os salmos, os louvores que a gente fala, eles são muito fortes, eles chegam em Deus. Então a gente não são centenas de anos, já são milhares de anos que a gente tem essa tradição de utilizar o livro de Teilim não só como um livro de estudo da Torá, mas também como um livro de preces, de louvores, de orações que muitas vezes funcionam. Você gostou? Se inscreve no nosso canal, compartilha para muitas pessoas poderem ter sucesso, saúde, bênção e tudo de bom. Para sua avó também fazer para você os salmos. E não esquece de apertar o sininho para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e ser você que compartilha com os outros.